Milagres atuais. Histórias impressionantes do poder de Deus, escrito por Lauren Wade. Capítulo 8. O barco virou, por Ingvar Salvesen. Conforme relatado a Adrian Krogstad. Quando o sol começou a brilhar no céu todo azul, a brisa suave provocava ondas quase imperceptíveis nas águas da baía. Num dia perfeito assim, ficava ansioso para me aventurar no mar com meu veleiro de mais de 4 metros. Havia saído na noite anterior para pescar e fui bastante afortunado, pois peguei uma grande quantidade de peixes. Pretendia então atravessar aquele golfo estreito e profundo no qual estava pescando para trocar alguns peixes por leite e tomates. A Segunda Guerra Mundial estava se estendendo. Por isso, quase todos na região onde morávamos sofriam muito com a escassez de alimento e leite fresco. As pessoas eram forçadas a dividir o pouco que tinham com os soldados nazistas que ocupavam o país. Por muitos anos eu havia sido encarregado de um importante farol à entrada de um golfo na Noruega. O tráfego de navios e de outras embarcações era bastante pesado, por isso era muito importante manter o farol sempre aceso. O abastecimento de alimentos naquele posto isolado era bem mais precário que no restante do continente. A brisa suave tornou a minha viagem bastante agradável. De qualquer forma, sabendo como os ventos podem ser traiçoeiros, fiquei atento. Uma rajada de vento inesperada poderia facilmente virar a pequena embarcação. Apesar de estar sempre alerta, o que eu temia aconteceu. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma súbita rajada de vento virou o bote e eu me vi sentado no fundo do barco virado para cima, com a água gelada até a cintura. Um remo que consegui arrancar da embarcação serviu-me de apoio e me ajudou a manter o equilíbrio. No entanto, pelo fato de a água no Ártico ser extremamente gelada, na época em que ocorreu esse acidente, compreendi que estava em grande perigo de perder a vida. Como o local onde eu estava era bem distante da praia, olhei à minha volta desesperadamente para ver se havia qualquer embarcação se aproximando. Não havia nada. Ninguém podia ouvir meus gritos pedindo ajuda. Implorei então a Deus que me livrasse da morte, se isso estivesse de acordo com a sua vontade. Meus pensamentos se voltaram para minha família e para minha esposa. Eu a imaginei como viúva, tendo que cuidar de seus filhos órfãos de pai. Quão difícil iria ser isso para ela em um tempo impiedoso de guerra. Ela estava realizando seus afazeres no lar, sem ter noção alguma da perigosa situação que eu enfrentava. Mais tarde eu soube que aproximadamente àquela hora ela teve uma profunda impressão de que algo terrível estava acontecendo comigo. Deixando de lado a costura, ela foi até o quarto e orou em meu favor. Você tem que ir, subtítulo. Em um porto que ficava a pouco mais de 4 milhas marítimas de onde eu estava flutuando, 3 homens aguardavam a bordo de um barco pesqueiro. Eles estavam lá para comprar tomates e leite dos camponeses da redondeza. O dono do barco havia concordado em esperar até a hora de o agricultor ordenhar as vacas para também levar leite fresco para casa. Mal terminaram de carregar as caixas de tomate e o capitão ouviu distintamente as palavras: Pedro, você tem que ir. Assustado, ele questionou: Eu tenho que ir? Sim, você tem que ir, foi a resposta. Ao encontrar o camponês e os demais companheiros, disse a eles que teriam que partir imediatamente. Eles ficaram surpresos, pois parecia que ele havia perdido o interesse de esperar pelo leite. O camponês insistiu. Ainda é muito cedo para ordenhar as vacas, mas se o senhor esperar por mais ou menos meia hora, poderá levar os galões cheios de leite fresquinho.
Não vai fazer diferença alguma se chegar meia hora mais tarde em casa. Isso parecia razoável. Pedro pensou por um momento, mas ainda sentia a forte sensação de que deveria partir imediatamente. Vamos, disse ele aos companheiros. Eles correram até o cais, ligaram o motor e rumaram para casa. Enquanto isso, eu sentia minhas forças se esvaindo rapidamente. Estava congelando. Parecia-me que seria melhor desistir e dormir tranquilamente na água, onde poderia descansar em Jesus. No entanto, ao vislumbrar o clarão do barco de Pedro à distância, meu coração se encheu de nova esperança. A bordo, Pedro percebia que o barco tinha uma certa tendência de seguir o próprio curso. Se os pescadores tivessem a possibilidade de determinar a direção do barco, eles passariam por mim a uma distância em que seria impossível me verem. Subtítulo: Você teria morrido. Quando me avistaram, a primeira impressão que tiveram foi de que era uma boia flutuando. Mas quando levantei debilmente o remo para acenar para eles, perceberam que havia um homem em perigo na água. Com cuidado, eles me puxaram a bordo, levaram-me para a cabine e me deram roupas secas. Depois, colocaram-me em uma beliche e massagearam meus braços e pernas congelados para restaurar a circulação. Alguns minutos mais e você teria morrido, Pedro observou. Suas pálpebras estavam tão congeladas que você não estava nem piscando. Então ele me contou sobre aquele sentimento que fez com que deixasse de levar o leite. Agora sei por que eu insistia tanto em partir e o motivo pelo qual parecia que mãos invisíveis dirigiam o barco até o lugar onde você estava flutuando. Estou convencido de que o Senhor interveio nesse dia fatídico, salvou minha vida e me devolveu a minha família que precisava de mim. Nos anos que se seguiram, toda vez que Pedro e eu conversávamos sobre essa experiência marcante em nossa vida, quase não podíamos conter as lágrimas. Pedro sempre foi cristão. Ele já faleceu há vários anos. Minha esposa e eu somos adventistas do 7º dia. Embora não possamos entender por que Deus intervém para ajudar seus filhos em certas ocasiões e em outras não, estou agradecido por seu amoroso cuidado e proteção em meu favor. Esse foi o capítulo 8, mas eu espero você amanhã às 6:30 da manhã no horário do Brasil para juntos lermos o capítulo 9.